Amém? Amém. Se você está com a tua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Mateus. Vou ler com vocês capítulo 25, dos versículos 14 ao 28. Uma parábola, uma história que Jesus contou para ilustrar alguma coisa, que no caso aqui era o reino de Deus. Mateus 25, 14 a 28 diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. De acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos, eis aqui os outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: Sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso. Quem conhece alguém preguiçoso? Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uau, amém. Feche todos os olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós, nesta manhã, abrimos os nossos corações para Te ouvirmos e recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai. Nós precisamos tanto de Ti, nós precisamos tanto ouvirmos a Tua voz, recebermos direcionamento do Senhor, Pai. Fala conosco, nos ensina através da Tua palavra, revela a Tua palavra aos nossos corações nesta manhã. Nós estamos de ouvidos abertos, corações abertos para Te ouvirmos e recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que a unção do Teu Espírito esteja neste lugar sobre as nossas vidas, para que não seja apenas mais uma manhã de culto, mas para que seja um marco nas nossas vidas. Marca as nossas vidas nesta manhã, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos ao Senhor, fala conosco mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? A palavra de Deus é poderosa, Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Não sei se você sabe disso, mas Jesus contou algumas parábolas. E parábolas, na verdade, são histórias que ilustravam o que Jesus, na verdade, por trás da história, queria ensinar. Verdades espirituais. E aqui no caso desta parábola, Jesus está falando sobre o reino de Deus. Ele usa uma historinha, ele cria uma história, ele conta uma história para os discípulos, para as pessoas que o seguiam. Ele conta essa história para ilustrar, para que ficasse mais fácil, mais simples, daquelas pessoas que estavam ouvindo, compreenderem o significado, como é o reino de Deus, como Deus trabalha, como Deus pensa. E
Uma parábola, uma história como essa é extremamente importante para nós. A gente não pode se esquecer que por trás dessa história existe uma verdade que Jesus está tentando transmitir aqui. Então a gente não pode ficar só preso na história, mas qual é a verdade por trás da história que Jesus está usando para nos ensinar e ensinar aquelas pessoas também. Jesus está falando sobre o reino de Deus. Porque na verdade existe o reino aqui da terra e existe o reino de Deus. E ele está tentando mostrar para aquelas pessoas que Deus não opera da mesma maneira que o homem opera. Ele está dizendo para aquelas pessoas o seguinte: olha, no reino de Deus as coisas não funcionam muitas vezes da mesma forma que funciona aqui no reino humano, aqui na terra. Ele está tentando mostrar para aquelas pessoas que a maneira que Deus opera, que a maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus age é diferente muitas vezes da maneira que nós, seres humanos, agiríamos, diferente de como pensamos. Deus não pensa como o homem muitas vezes pensa, Deus não age muitas vezes como o homem agiria, e é isso que Jesus está falando. No reino de Deus, as coisas acontecem muitas vezes de maneira diferente. O texto aqui, na verdade, a história que Jesus conta, nos apresenta, ele fala sobre um senhor que tinha uma terra, tinha bens, tinha recursos, e o texto também fala que, nessa história aqui, que este senhor, ele tinha escravos, ele tinha servos. Essa palavra servo aqui, doulos, o significado original da palavra é escravo, que na verdade na época era extremamente comum. Então está dizendo, havia ali um senhor, alguém que tinha escravos e ele tinha bens, e este homem com poder aquisitivo, talvez grande, um homem rico, um homem de bens, ele pega o que ele tem e ele coloca nas mãos de escravos, para que estes escravos fizessem alguma coisa com aquilo que ele havia depositado na mão deles. Para mim, já a minha cabeça já começa a explodir com isso aqui, sabe por quê? Porque o texto fala sobre o Senhor e fala sobre 3 servos. E o texto fala que cada um recebeu de acordo com a capacidade que tinha. Mas a primeira coisa que me chama a atenção, e aqui Jesus já demonstrando e contando essa história e falando, olha só como no reino de Deus as coisas funcionam de maneira diferente. Porque independente da capacidade de cada um, todos receberam alguma coisa. Diferente do reino humano, porque na verdade você pode estar assentado hoje na cadeira aqui dessa igreja e você dizer para mim o seguinte: Gui, sabe qual que é o problema? O problema é que na minha vida eu não tive chance. O problema é que eu não tive pais maravilhosos. O problema é que eu não fui ensinado nos caminhos do Senhor. O problema, Gui, é de onde eu vim. O problema é que eu não tive a possibilidade de um estudo adequado. O problema da minha vida, Gui, é que eu não recebi chance nenhuma. E deixa eu te dizer, talvez essa seja uma verdade, uma realidade na sua vida também, mas deixa eu te contar uma coisa, da mesma forma que isso pode ser uma verdade, existe uma verdade também de que no reino de Deus é diferente, que no reino de Deus, independente, todos recebem uma chance, todos recebem um depósito em suas vidas. Talvez não tenha tido uma pessoa que fez um depósito na tua vida, talvez o teu pai nunca fez um depósito na tua vida, e aqui não estou falando apenas financeiramente falando, talvez o teu pai nunca te deu uma palavra de encorajamento, talvez a tua mãe nunca tenha acreditado em você, mas no reino de Deus as coisas acontecem de maneira diferente. Ah, Gui, mas eu tenho pouca capacidade. Gui, olha o meu histórico, olha a minha história. Mas no texto nós olhamos e aprendemos Jesus dizendo, olha, no reino de Deus as coisas acontecem de maneira diferente, todos recebem uma chance. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque então a gente para de dar desculpas. Então a gente para de olhar para a nossa dor, a gente para de olhar para a nossa vida e se lamentar e se vitimizar e dizer, olha, eu vivo essa vida aqui porque isso aqui é o que restou. Na verdade é isso, ninguém nunca fez um depósito na minha vida, Gui, ninguém nunca acreditou em mim, eu não tive pais que acreditaram em mim. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus acredita em você. Ninguém acreditou em você até aqui, mas hoje eu estou te dizendo, Deus acredita em você.
ninguém nunca depositou nada na sua vida, ninguém nunca confiou algo nas tuas mãos. Deus deposita algo sobre a tua vida, Deus coloca algo poderoso nas tuas mãos para que o reino dele seja estabelecido aqui na terra. Todos nós, sem exceção, recebemos algo da parte de Deus. É o que o texto está dizendo. Capacidades diferentes, mas nenhum deixou de receber. Todos os escravos receberam algo do seu Senhor. Aqui está falando, claro, sobre dinheiro, sobre algo financeiro, mas não necessariamente essa história que foi contada para ilustrar o que Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas, não necessariamente seja algo financeiro. Mas de alguma forma o Senhor fez um depósito na vida dos seus servos e todos eles receberam. Nós estamos acostumados, é interessante essa parábola aqui, porque nos confronta até em muitas coisas nas nossas vidas, porque é verdade, nós estamos acostumados a pedirmos coisas para Deus, não é verdade? E tudo bem com isso, é bíblico, não tem nada de errado de você pedir algo a Deus. Deus, olha, eu precisava tanto de coisas materiais mesmo. Deus, eu precisava tanto de um carro, até para eu trabalhar, para eu fazer. Deus, eu precisava tanto de uma casa, eu precisava... Sim, e muitas vezes nós estamos acostumados a pedirmos algumas coisas para Deus, mas esse texto é interessante porque Deus, o Senhor aqui na história, coloca algo nas mãos daqueles homens, e aqueles homens iriam fazer alguma coisa a partir daquilo que havia sido colocado nas mãos deles. Ou seja, eles conquistariam mais, eles avançariam, mas o Senhor não deu para eles. O Senhor não deu, chegou lá e falou, olha, servos, eu estou com dó de vocês são escravos, né? A vida está muito difícil, deixa eu dizer, eu vou dar uma casa para cada um. Eu vou dar um cavalo para cada um, porque naquela época era de carruagem que andava. Eu vou dar algumas coisas. Não, mas o Senhor não fez isso. O Senhor, Ele colocou algo na mão daqueles homens. E dependeria agora da atitude daqueles homens, dependeria da criatividade daqueles homens, dependeria do trabalho, dependeria do esforço daqueles homens para conquistar alguma coisa. E eu vejo que muitas vezes esse tem sido um grande problema, e talvez até por sermos ensinados desta maneira, nós fazemos orações assim. Como eu disse, não tem problema você orar, pedir algo para Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa, o que você precisa, Deus já te deu. Deus não precisa te dar uma casa, mas Deus te deu alguma coisa, e com essa coisa que Deus te deu, você compra a tua casa. É claro que Deus abre a porta, é claro que Deus favorece, é claro que Deus inclina coração de reis, mas às vezes a gente fica tão preocupado, a gente fica tão focado, Deus, olha, eu preciso daquilo, Deus me dá aquilo, Deus faça isso na minha vida, Deus me leva a tal lugar, enquanto na verdade muitas vezes nós nos esquecemos que um depósito já foi feito, Deus já nos deu, só que agora existe a responsabilidade, minha responsabilidade de criar, de pensar, de projetar, de fazer alguma coisa com aquilo que Deus me deu, e é o que o texto está dizendo. O Senhor chegou e colocou um valor na mão de cada um. 2 fizeram alguma coisa com o que o Senhor confiou, e 1 não fez. 1 não teve retorno, 2 tiveram retorno. E aqui muitas vezes tem sido um problema, porque muitas vezes as pessoas que estão num lugar como este olham para a vida de outras pessoas e pensam, mas ele está tendo um retorno, as coisas na vida dele parece que acontecem, na minha nada acontece, parece que eu não saio do lugar, eu estou no mesmo lugar que faz 10, 15, 20 anos, a minha vida não flui, no meu trabalho não avança, a família sempre capengando, parece que as coisas não acontecem, e a gente olha muitas vezes para a vida de outras pessoas e vê as coisas acontecendo e fluindo, e a gente pensa, Deus deve ter filhos preferidos, Deus deu a ele, não deu nada para mim, Deus está abençoando a vida dele, não está abençoando a minha, Deus está fazendo as coisas acontecer na vida dele, e na minha vida nada está acontecendo, mas olha só, o Senhor fez um depósito na vida de todos nós. A questão não é se Deus fez ou não, a questão é o que eu faço com aquilo que Deus me entregou. O que é que você faz com aquilo que Deus te entregou? Não sei.
Talvez Deus tenha te dado um talento. Talvez você tenha facilidade para alguma coisa. Talvez você tenha capacidade para determinada área. E você é bom naquilo que você faz. E muitas vezes a gente acaba desprezando e achando que, isso aqui, vou usar isso aqui. E muitas vezes foi Deus que te deu. Foi algo que Deus depositou na tua vida. Você talvez é criativo como poucas pessoas são. Talvez você é uma pessoa, ou então você é uma pessoa aplicada e dedicada como poucas pessoas são. Você é uma pessoa que a tua inteligência é até mais alta do que de outras pessoas. Você tem uma capacidade de enxergar as coisas às vezes além do que outras pessoas. E muitas vezes nós desprezamos aquilo que Deus nos deu e confiou nas nossas mãos, e a única coisa que fazemos é pedirmos para Deus, como se Deus fosse comprar uma casa. Eu nunca vi isso, eu nunca vi Deus comprando casa de ninguém. Eu nunca vi Deus indo na loja comprando um carro e levando na garagem de alguém. Alguém vai lá e compra o carro, alguém vai lá e compra a casa com aquilo que Deus deu. Sim, Deus te deu uma grande ideia, Deus te capacitou, Deus está fazendo coisas sobrenaturais, você está expandindo, e você vai lá e faz alguma coisa com aquilo que Deus te deu. O problema é que, na verdade, o ser humano, geralmente, ele é acomodado, ainda mais quando vira crente, porque fala, agora está tudo nas mãos de Deus, agora é maravilha, é Deus quem faz, agora é Deus que vai abrir a porta, agora é Deus que vai fazer, agora está a minha vida está nas mãos de Deus. E essa frase é bonita e faz sentido, mas pode ser também perigosa para alguns, porque algumas pessoas podem pensar que agora que eu entreguei, acabou a minha responsabilidade. Agora que eu entreguei, eu não preciso fazer mais nada. E o texto, e Jesus está dizendo aqui que no reino de Deus, olha como as coisas funcionam. No reino humano nem todos têm chance. Ele está dizendo aqui todo mundo tem chance. Aqui Deus deposita algo na vida de todas as pessoas. Mas olha só, alguns vão decidir fazer alguma coisa com aquilo que Deus entregou. Outros vão decidir não fazer nada, por medo, por ficar apreensivo. Será que eu vou conseguir? Não vou conseguir, porque o terceiro aqui, ele não fez nada porque ele teve medo. Não fez. E por que não fez? Não recebeu promoção. Porque não fez, não avançou. Então no reino de Deus, Jesus está dizendo, as coisas funcionam assim. No versículo 15 ele diz o seguinte, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Diferentes porções para cada um. E ele diz o seguinte aqui, que o Senhor distribuiu assim, desta maneira, e foi de acordo com a capacidade de cada um. Se um coach pega essa chave aqui, ele ganha milhões ensinando as pessoas. Por quê? Porque a quantidade ou o tamanho do que você vai avançar e conquistar depende do quê? De você expandir a tua capacidade. O que ele está dizendo é o seguinte, o Senhor não vai colocar na mão de uma pessoa além daquilo que ela consegue administrar. Então se você quer viver mais, você precisa expandir a tua capacidade, aprender a administrar melhor, é o que o texto está dizendo. Mas que Deus é injusto, deu 5 para um, deu 2 para outro, e só umzinho para o outro. Sim, e o texto diz, no reino de Deus as coisas funcionam assim. Por quê? Porque Deus não coloca nada nas nossas mãos além daquilo que nós temos capacidade de suportar, de carregar, de administrar. Então talvez você está olhando para a tua vida e está pensando assim, puxa, mas é só umzinho. E muitas vezes nós culpamos Deus, porque nós olhamos para a vida de outras pessoas e pensamos, para ele Deus deu 5, sim, e Deus não é injusto por isso. Na verdade ele é justo e ele é tão amoroso, que para um ele dá 5 e um ele dá 3, por quê? Porque de acordo com a capacidade. Deus não dá além daquilo que nós podemos aguentar e suportar, o nosso caráter talvez, a nossa capacidade. Mas que injustiça, Deus, não. Cresça, avance, expanda a tua capacidade. O que é que Deus te deu? Que Deus me deu uma capacidade de fazer tal coisa, amém, seja o melhor nessa coisa, busque melhorar naquilo que você faz. Agora tem gente que é relaxada, sendo muito franco, tem gente que é relaxada, tem gente que faz de qualquer jeito, tem gente que vai lá no trabalho e trabalha de qualquer jeito,
Chega lá e chega atrasado e vai embora antes da hora. Na hora do almoço é 1 hora, fica 1h45 almoçando, vai no banheiro, fica no celular, escondidinho. E aí você quer receber os 5 que o outro recebeu, que se aplicou, que dedicou, que fez alguma coisa, que foi prudente, que foi que tem a capacidade para administrar aquilo ali. E a gente muitas vezes olha para a vida destas outras pessoas e ficamos chateados com Deus. Enquanto eu fico pensando e olhando Deus, olhando e dizendo, não, sou eu que estou chateado com você. Eu confiei algo nas tuas mãos. Interessante que o texto, existe uma transição aqui de escravo para mordomo. O texto começa chamando estes homens de escravos, mas em algum momento eles não são mais escravos, agora eles já são o quê? Mordomos. Eles são pessoas que administram os bens do seu Senhor. Nós fomos escravos um dia, mas a partir do momento que nos tornamos filhos de Deus, agora não somos mais escravos, somos mordomos. Agora Deus depositou algo nas nossas mãos e cabe a nós, existe uma responsabilidade que é nossa. O que é que a gente vai fazer? Somos mordomos, somos administradores, somos embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. O que é que eu vou fazer com aquilo que Deus colocou na minha mão? É um presente, mas é uma responsabilidade. É graça, mas também traz temor. Porque agora eu sou embaixador, agora eu sou mordomo, agora eu administro as coisas do meu Senhor. O que você tem não é teu. Você é apenas um administrador daquilo que Deus está fazendo na tua vida. O que você tem é teu. Porque se Deus tirasse o teu ar hoje, você nem faria o que você faz. Se Deus tirasse a tua inteligência, a tua capacidade de pensar, de criar, de sonhar, você não criava nada, você não sonhava, você morria. Tudo que nós temos, na verdade, não é nosso, nós somos mordomos, administradores. A questão é como é que temos feito isso? Como é que temos feito isso? Estamos fazendo bem ou não? Será que o Senhor está feliz com o que nós temos feito, com aquilo que Ele tem colocado e confiado em nossas mãos? Tem algo nesse texto aqui que também eu estava lendo essa semana e eu falei assim, meu Deus, olha isso, cara, que coisa incrível. Que diz o seguinte, que o Senhor Ele deu a cada um de acordo com a capacidade, certo? A um deu 5, a um deu 3 e ao outro deu 1. E o que talvez aqueles homens esperavam do seu Senhor? Bom, agora que Ele terminou de distribuir, Ele vai nos dar instruções. Ele vai dizer o que é que nós fazemos com aquilo que Ele nos entregou. Mas o texto diz o seguinte, que Ele deu a um 5, a outro 2 e a outro 1. E o texto no versículo 15 diz o seguinte, e partiu, foi embora, não falou nada, só colocou na mão e ó, tchau, até logo. Isso me deixou, eu falei, meu Deus, é exatamente a maneira que muitas vezes, porque Jesus está falando no reino de Deus, assim que acontece. Muitas vezes é exatamente o que acontece nas nossas vidas. Porque é muito fácil quando Deus fala, mas a minha pergunta para você é o seguinte, e quando Deus não fala? Quando Deus fala para você, vai para lá, Deus mandou, eu estou indo. Agora, a minha pergunta é, e quando Deus não fala, vai para lá? E muitas vezes por Deus não falar, as pessoas não saem do lugar. Deus não falou nada aqui, então eu não me movo. Tá, mas o que é que Deus te deu? Faça algo com aquilo que Deus te deu. Enquanto Deus não falar nada, crie você. Faça alguma coisa você. Em algum momento, se Deus falar alguma coisa, você obedece aquilo que Ele falou. Agora, se Ele não falar, você tem a liberdade de criar, você tem a liberdade de fazer. É o que o texto está dizendo. O Senhor deu a um 5, o Senhor deu a um 2, o Senhor deu a um 1 e foi embora. Não deu instrução nenhuma. Que eu só faço debaixo de uma palavra. E se Deus não falar nada? E se Deus ficar... Porque muitas vezes Deus fica em silêncio. Deus fica em silêncio muitas vezes.
Agora isso nos ensina também, traz uma responsabilidade, nos ensina algo poderoso, porque então, se em algum momento, ou se em alguns momentos da minha vida Deus me entregou algo e não fala nada, então significa que a vida do mordomo não é como a de um escravo, porque o escravo ele obedece uma ordem do Senhor apenas, mas agora mordomo já não, o mordomo ele precisa agora, se ele não recebeu nenhuma ordem, nenhum direcionamento, ele precisa do que? De discernimento, para saber o que é que ele vai fazer com aquilo que ele recebeu do seu Senhor. Esse sou eu e esse é você. Às vezes a gente está esperando receber uma palavra, uma ordem de Deus, mas tem momentos que Deus não fala, e aí é onde entra, no reino de Deus as coisas funcionam desse jeito, é onde entra o que? Discernimento. É discernimento, é eu entender o lugar, é eu entender a estação que eu estou vivendo, além do natural, é sobrenatural, é eu conseguir enxergar além do que os meus olhos naturais conseguem ver. Discernimento, Deus, o que é que eu faço, o que é que eu posso fazer, o que será que é do Senhor para a minha vida, com isso que o Senhor colocou nas minhas mãos, e até se o Senhor ficar calado e quieto, Ele nos dá discernimento para tomarmos decisões e fazermos alguma coisa com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Essa é uma grande diferença daqueles que servem e dos que não servem a Deus, porque quem não serve não tem discernimento, vai por números, vai por lógica, vai por aquilo que todos estão dizendo, segue efeito manada, está seguindo todo mundo, já que todo mundo está fazendo, já que está dando certo, eu vou fazer também. O cristão não, ele não faz porque está dando certo, ele faz porque ele entende que é algo de Deus para a vida dele. Qual é o caminho, Senhor? O que eu posso fazer? Me dá uma ideia, me dá criatividade, me mostre o que é que eu posso fazer com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Questão que a gente encontra aqui no texto, que o Senhor, que aqui representa Deus no texto, os servos somos nós. A questão, sabe qual é? É que se você olhar para esse texto aqui, mesmo que o Senhor não tenha falado nada para aqueles servos, o que acontece? Ele esperava algo dos servos, porque quando ele chega para cobrar. Cadê? O que vocês fizeram com o que eu coloquei na mão de vocês? Isso me ensina algo também, porque às vezes a gente se esconde atrás de que Deus não falou nada, então Deus, já que Ele não falou nada, Ele não vai me cobrar. Não, Ele vai te cobrar porque Ele colocou algo sobre a tua vida. O que é que você fez com aquilo que Ninguém faz depósito de graça não, gente. Investidor, ele só investe porque ele sabe que em algum momento ele vai ter algum retorno naquilo que ele fez, no investimento que ele fez. E até no reino de Deus funciona assim, tem um investimento, e Deus espera um retorno desse investimento que Ele fez. O texto está dizendo isso, o Senhor está esperando. Ele chega lá e fala: e aí, cadê o dinheiro? O que é que vocês fizeram com o que eu entreguei a vocês? Então mesmo que Ele não fale, Ele espera um retorno, e Ele vai vir acertar as contas. E aí, o que é que você fez com aquilo que eu entreguei nas tuas mãos? Me chama a atenção também esse texto, porque eu fico pensando, o Senhor, Ele entregou aqui algo nas mãos daqueles homens que eram escravos, e talvez eles não tinham habilidade para lidar com, no caso aqui, o dinheiro como o Senhor tinha. Porque o Senhor era a realidade dele, é o que ele fazia, ele tinha muitos bens, ele administrava os bens que tinha, mas o escravo, ele era um trabalhador ali que fazia o que mandava ser feito, ele trabalhava ali, às vezes trabalho pesado, e agora é colocado nas mãos de um escravo, algo que talvez para ele olhe e diga assim: puxa, isso aqui é um desafio para mim, isso aqui talvez seja maior do que eu saiba, que eu consiga lidar com essa situação aqui. E Jesus está dizendo, no reino de Deus, muitas vezes é assim que vai acontecer. É assim que vai acontecer. Deus vai colocar algo nas nossas mãos que nós vamos olhar e pensar assim: eu sou só um escravo.
eu não estou talvez tão preparado para isso aqui, eu não estou tão pronto para isso aqui, eu não sei lidar com essa posição, eu não sei lidar com essa situação, eu não sei lidar com esse cargo, eu não sei lidar com essa posição que o Senhor colocou nas minhas mãos. E agora, Deus, o que é que eu vou fazer no reino de Deus? Muitas vezes acontece dessa maneira, o Senhor entrega e coloca nas mãos, e um escravo talvez ao pegar fala: meu Deus, eu acho que isso aqui é muito para mim, tanto que um tem medo, ele fica com medo, ele fica apavorado. Meu Deus, o meu Senhor colocou recurso na minha mão, eu não sei o que fazer com esse negócio, é melhor eu esconder esse negócio, porque se ele voltar e eu tiver perdido esse negócio, eu vou ficar com, ele vai me matar, sei lá o que ele vai fazer comigo. E muitas vezes é assim que nós vivemos a nossa vida. Então isso me ensina algo, me ensina que então para fazer alguma coisa com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, muitas vezes vai ser necessário algo chamado fé. Porque eu nunca me imaginei naquela posição, eu nunca me imaginei vivendo aquilo ali, eu nunca me imaginei com aquele recurso, eu nunca me imaginei fazendo o que estou fazendo, o lugar que Deus me colocou. Eu nunca me imaginei, nunca passou pela minha cabeça que eu administraria recurso do meu Senhor, nunca me imaginei que de escravo eu me tornaria mordomo, nunca imaginei que isso seria possível na minha vida. E quando isso acontece, o que é necessário? Nós precisamos de fé, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que o Senhor confiou nas nossas mãos, Ele também nos capacita para realizarmos alguma coisa. Se o Senhor foi quem colocou nas nossas mãos, se foi Ele que depositou, se foi Ele que deu essa ideia para nós, se foi Ele que abriu aquela porta. E muitas vezes é exatamente o que a gente vê acontecendo na vida de muitas pessoas que servem a Deus. São pessoas entrando por portas, são pessoas sentando em mesas que ela olha e fala assim: tinha com certeza 100 pessoas mais preparadas e melhores do que eu para estar nesse lugar, mas de alguma forma Deus depositou, de alguma forma Deus abriu uma porta, e eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso ter fé, porque é a fé que me move a fazer alguma coisa. O contrário disso, o que a gente vê no terceiro homem aqui é que o medo o paralisou. Agora, uma coisa interessante é que aqueles homens tiveram que, talvez de forma muito rápida, mudar a mentalidade deles, porque de escravo mordomo agora, de escravo eu tenho um recurso na minha mão, o que é que eu faço? Preciso mudar a maneira que eu enxergo. Agora eu tenho recurso do meu Senhor, o que é que eu faço? Não sou mais escravo. Mas acontece que isso muitas vezes é difícil, porque é como foi a vida inteira, e você já está acostumado com aquilo ali. Eu sou um escravo. Agora, andar como um mordomo, muitas vezes é desafiador, porque o que eu sei ser é escravo. O que eu sei ser é o que eu fui a vida inteira. Mas agora o Senhor depositou algo e diz: agora não te vejo mais como escravo, agora você é um administrador. E o problema é que muitas vezes nós somos mordomos, ainda com uma mentalidade de escravo. Deus fez um depósito nas nossas vidas, mas a gente ainda não conseguiu entender que não somos mais escravos, e de que agora existe algo que Deus colocou nas nossas mãos, e a gente precisa fazer alguma coisa com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Só que para isso acontecer precisa de uma mentalidade mudada, metanoia, mudança de mentalidade, expansão. Através da palavra de Deus, é entender quem eu sou, é entender o que Deus tem para mim, é entender que tudo bem, ninguém acredita em mim, mas Deus acredita em mim. Tudo bem, ninguém nunca fez um depósito, ninguém me vê assim, mas Deus me vê assim. A minha mente precisa ser mudada, transformada pela palavra de Deus. O escritor de Provérbios, ele vai dizer o seguinte: olha, sabe qual que é o problema? O problema é um problema e é algo bom também, porque assim como você pensa, assim você é. Então muitas vezes o problema é que somos administradores, mas pensamos como escravos. Não houve uma mudança de mentalidade. Assim como você pensa, assim você é. A tua vida é resultado da maneira que você pensa.
Ah, Gui, eu não gosto da minha vida. Muda o jeito que você pensa, porque o que você está vivendo é resultado da maneira que você enxerga a vida, da maneira que você pensa. Você é mordomo, mas você está pensando como escravo. E se você não mudar isso, a tua vida não muda, porque a tua vida é reflexo daquilo que você pensa, daquilo que você acredita. Isso me traz um problema, porque então eu não tenho desculpas. Então eu não posso olhar e culpar Deus. Não posso culpar, minha vida está assim, porque foi o Senhor que não me abençoou, que não me... Não, a minha vida está assim porque... Talvez, e tudo bem com isso, você foi ensinado, criado com um determinado pensamento, talvez um pensamento, uma ideia de escravo. Você não vai ser nada, você não tem nada, você é burro. Tem pais que falam isso para os filhos. Você é burro, moleque, você é um Zé da esquerda mesmo, você não vai ser ninguém na vida. E muitas vezes cresce e é mordomo, mas com pensamento ainda de escravo. Eu não sou ninguém mesmo. Deus não tem nada de especial para a minha vida. Eu vou ficar aqui nesse lugar aqui para o resto da minha vida mesmo, fazendo aqui o que eu estou fazendo, porque Deus, você acha que Deus se importa comigo? Você acha que Deus tem mordomo? Mas com a cabeça ainda de escravo. Qual que é o sentido? Me pergunta, qual que é o sentido de o Senhor pegar algo que é dele e colocar na mão de gente que, a princípio, era melhor levar no banco, né? Se você olhar o texto, Jesus contando a história, ilustrando, era melhor esse cara aqui, já que ele queria fazer um investimento, leva no banco que é mais seguro. Mas o que o texto está dizendo aqui no reino de Deus é assim: Deus pega pessoas como eu e como você e confia algo glorioso nas nossas mãos, que nem merecemos, mas no reino de Deus Ele está dizendo, é assim que funciona. Deus nos dá a possibilidade de participarmos, de fazermos parte de algo glorioso, de sermos mordomos, e nem merecemos, mas é o que o texto está nos dizendo aqui. Você agora, no versículo 15 ainda, diz que cada um recebe de acordo com a capacidade que tem. Então, mais uma vez, lembrando você quer realizar mais, e aqui está falando de quantia de dinheiro, mas não necessariamente dinheiro, não pode ser dinheiro, mas não precisa ser dinheiro, pode ser qualquer coisa, qualquer área na tua vida. Você quer crescer, você quer que o Senhor confie mais nas tuas mãos, você precisa aumentar a capacidade que você tem de administrar aquilo que Deus pode confiar nas tuas mãos, porque Ele não vai confiar nas tuas mãos enquanto Ele olhar para você, dizer, olha, se eu der 2, se eu der 3 para esse, não vai conseguir, vai ser um problema, eu vou só deixar ele com 1. Então, responsabilidade minha e sua. Perigos, alguns perigos que a gente encontra até nesse texto, porque os 3 homens aqui eram da mesma classe, todos eram escravos, doulos, o texto diz, servos, escravos. Então não tinha um que tinha diferença de outro, eles eram escravos. Só que o Senhor enxerga mesmo nos escravos capacidades diferentes. Só que o que pode acontecer é o que tem o que recebeu 1, olhar para o que recebeu 5 e se comparar. E falar, uai, mas o que está acontecendo que eu sou escravo como ele? Por que é que ele recebeu 5 e eu recebi 1? Muitas vezes as comparações nos paralisam, porque a gente perde o foco. Deus colocou algo na tua mão, mas você está tão preocupado com o que Deus está fazendo na vida de outra pessoa, que você já nem consegue realizar aquilo que Deus colocou na tua mão.
Você está olhando para aquela pessoa, e ainda mais hoje, no tempo que nós vivemos, não é verdade? Está tudo aqui, está tudo na nossa mão, a vida de todo mundo está aqui. Mas não se esqueça, são só os melhores momentos da vida das pessoas que está aqui nas tuas mãos. E você olha muitas vezes para aquele que tem 5, você olha para aquele que tem 2 e você só tem 1, e você está se comparando, você está dizendo, mas Deus não é bom comigo, Deus não é fiel. Olha só, por que Deus está fazendo isso na vida daquele? Não faz na minha. E muitas vezes a comparação acaba sendo um problema, porque nos rouba. A gente acaba perdendo até a alegria daquilo. Na verdade nem merecemos. Olha que coisa, nenhum merecia, a princípio nada, eram escravos, mas o Senhor confiou algo na mão de todos. E muitas vezes, por compararmos, perdemos a alegria daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Quanta gente vive assim? Está infeliz, nem merecia nada, está infeliz. Mas está infeliz não é porque não tem nada, está infeliz porque está olhando para a vida daquele que talvez tenha mais do que ele tem, conseguiu mais coisas do que ele conseguiu, vive coisas que talvez ele ainda não viva, e ele está infeliz, mesmo o Senhor tendo entregue a ele alguma coisa. Então, perigos, um cuidado que todos nós precisamos ter. Agora, o que é interessante nesse texto é que o retorno, o começo foi diferente. O que cada um recebeu de acordo com sua capacidade foi diferente, certo? 5, 2 e apenas 1. Mas é interessante que os 2 que fizeram alguma coisa tiveram uma recompensa, o dos investimentos que fizeram, ambos tiveram o quê? 100%. Olha que coisa interessante. Um tinha 5, um tinha 2. Imagina se o que tem 2 ficasse olhando para o de 5 e não fizesse nada. Já que eu tenho só 2, eu vou fazer nada. Mas na verdade, ambos receberam 100%. Ou seja, o investimento, o lucro foi o mesmo que eles receberam, de acordo com o que eles tinham, foi na proporção igual. E na verdade é assim nas nossas vidas, porque nem todos começam no mesmo lugar. E a gente não pode se comparar com outro que não começou do mesmo lugar que a gente começou. A gente muitas vezes olha para a vida daquele que começou com 5 e eu comecei com 2. E aqui não é só de dinheiro, mas pode ser qualquer coisa na vida. Você olha para aquele que o pai dele é o diretor da empresa e ele já começou sendo CFO, ele já começou sendo o cara, e você está há 30 anos escalando lá e trabalhando para conseguir virar um gerente, e você se compara e você diz, mas ele está lá e eu estou aqui. Sim, os começos não foram iguais, mas a promessa aqui é de que você vai receber também na proporção daquilo que você colocou. É o que o texto está dizendo. Então fique feliz com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E não apenas fique feliz, mas faça alguma coisa com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Certamente você vai ser recompensado, vai ter uma recompensa. Agora, um segundo perigo aqui também, e eu acho que esse é um perigo na vida de todo ser humano, é não assumirmos responsabilidade, a responsabilidade. O texto nos diz que teve apenas um homem com um talento, e o que é que ele fez? Deu desculpas. Quem é bom de desculpa, não é bom de mais nada. Mas sabe o que foi? Não quero nem saber o que foi. Esse cara deu desculpas, chegando, por fim, o que tinha recebido um talento, disse, sabendo que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou, ajunta onde não... Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. O que ele fez? Ele deu desculpa. Deu desculpa, e talvez até genuína, sentiu medo e não fez nada por conta do medo. Mas isso aqui me ensina algo. Eu não posso dar desculpas, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que assumir a responsabilidade. Se eu acredito que eu recebi um depósito de Deus, se eu não acredito, tudo bem, quem não acredita, tudo bem, mas se eu acredito, porque a palavra de Deus nos diz isso, Jesus está falando nessa parábola aqui, ensinando, no reino de Deus é assim, Deus coloca algo sobre a vida de todas as pessoas, todos os servos recebem alguma coisa. Se eu acredito isso, então que eu recebi algo de Deus, que Deus confiou algo nas minhas mãos, eu preciso assumir
a responsabilidade. Não vai adiantar chegar no final da vida e quando eu me encontrar com vocês, não, o senhor sabe o que foi? É que por conta disso, quando eu fiquei com medo, senhor. O senhor falou para mim lá para eu fazer aquela coisa, me deu um medo, imagina, senhor. Eu nunca, eu não tive um estudo para aquilo, eu não tinha nem como, não tinha capacidade para aquilo. Deus não vai querer desculpa. Se Ele colocou algo nas tuas mãos, um dia Ele vai dizer, e aí, o que é que você fez com aquilo que eu coloquei na tua mão? Então eu preciso assumir responsabilidade. Eu recebi algo de Deus. O que é que eu recebi de Deus? O que é que eu estou fazendo com aquilo que eu recebi de Deus? Terceiro perigo aqui que a gente vê na vida daquele que escondeu o que tinha e não investiu, é que o que o paralisou, a desculpa que ele deu e o que ele disse que o paralisou, que fez com que ele não fizesse alguma coisa com aquilo que o Senhor havia colocado em suas mãos, foi o medo. E o medo, muitas vezes, é o que paralisa a vida de muitas pessoas. Até porque nós somos ensinados que o cristão, ele vive pelo quê? Pela fé. E a fé não tem nada a ver com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Ai, mas eu estou com medo. Vai com medo, filho. Ai, mas eu estou meio apreensivo. Vai apreensivo. Porque não tem nada a ver com os seus sentimentos. Nós andamos pela fé. Por crermos. Eu recebi uma palavra. Eu recebi algo do Senhor. Eu estou com medo, mas eu vou porque eu sei que Deus está comigo. Eu estou meio preocupado, mas eu vou mesmo preocupado porque eu recebi um depósito. Deus colocou algo sobre a minha vida e eu preciso fazer alguma coisa com aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Então eu não posso permitir que o medo, que os meus sentimentos me paralisem e roubem aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Um permitiu e não viveu. Um permitiu e ficou paralisado. Um permitiu e se escondeu, apagou aquilo que o Senhor havia colocado em sua vida. A gente vê tanta gente apagando, escondendo aquilo que Deus depositou e muitas vezes por conta de medo que os paralisam. Aquela pessoa que você olha e fala, caramba, é nítido o que Deus colocou na vida daquela pessoa, olha a criatividade que ele tem, que ela tem, olha a capacidade que ele tem para determinada coisa, para tal coisa, mas muitas vezes o medo, muitas vezes o background, muitas vezes a família, muitas vezes o que ouvimos, a nossa mentalidade aí me causa medo, porque como é que eu vou fazer, como é que eu vou realizar? Sim, mas se o Senhor depositou, se o Senhor colocou, eu ando por fé e não pelos meus sentimentos e pelo que eu vejo. Aquele homem foi paralisado porque ele sentiu medo do seu Senhor. O texto também nos ensina mais algumas coisas, partindo para o final aqui, porque ambos, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, e fizeram alguma coisa e multiplicaram, na verdade, aquilo que o Senhor havia colocado na mão deles, e quando o Senhor vem cobrar eles e falar, e aí, cadê o meu cascalho? E o que tinha 5 falou, Senhor, o Senhor confiou 5 nas minhas mãos e eu investi e agora eu estou devolvendo mais 5. Tem 10 aqui para o Senhor. O que é que o Senhor falou para ele? Servo bom e fiel. Agora eu vou acrescentar ainda mais. Você vai ter a alegria de se assentar na minha mesa. O que tinha 2, menos do que tinha 5, mas ele foi fiel também, porque ele chega e diz, olha, o Senhor me deu 2, e com esses 2 que o Senhor me deu, eu fiz 4, agora tem aqui, tem o dobro, está aqui, tem 4 para você. E o Senhor olha para ele e diz o quê? Servo bom e fiel. Agora o que tinha 1, foi lá, felizão, porque ninguém tinha roubado o que o Senhor tinha colocado em suas mãos. Ele vai lá, cava, tira, fala, glória a Deus, que coisa boa, ninguém roubou esse 1, agora eu vou chegar lá, vou entregar para o meu Senhor esse 1zinho que ele me deu, ele vai ficar felizão comigo, que coisa boa. Foi lá e entregou, falou, olha, o Senhor me deu 1, eu sei que o Senhor é um homem muito severo, e se eu perdesse esse 1 que o Senhor me deu, então eu guardei, eu escondi, está aqui, o que o Senhor me deu é teu, justo. E aí o Senhor olha para ele e fala, homem mau, infiel, preguiçoso. Isso me ensina algo. Fidelidade
não é apenas guardar aquilo que o Senhor me entregou, mas é multiplicar. É multiplicar. É fazer alguma coisa com aquilo que Deus me deu. Quando você chegar diante do Senhor, Ele vai olhar para você e falar: filho bom e fiel, se você tiver multiplicado o que Ele colocou nas tuas mãos. O que é que você fez com o que Ele colocou na tua mão? Porque você tem uma capacidade, você tem uma inteligência. Como uma vez até disse, eu gosto muito dessa ideia, um grande pregador que para mim, melhor de todos, ele diz: olha, você não viu na Bíblia Deus fazendo casa, você viu na Bíblia Deus criando árvore. E aí da árvore o homem um dia estava lá e ficou olhando talvez para a árvore, e de acordo com a necessidade, talvez ele estava lá com a perna cansada, com a lombar doendo, e falou: gente do céu, sentar no chão é meio ruim. Rapaz, mas olha essa árvore, que coisa bonita. Se a gente pegasse, criasse alguma coisa que de repente a gente conseguisse cortar, essa árvore é dura, né, madeira, mas não tem um pedaço de ferro, se a gente afiar, a gente de repente consegue cortar. Se a gente cortar, de repente a gente coloca 2 pauzinhos e coloca um por cima, a gente cria um negócio que a gente consegue sentar. Aí já criamos, tá bom, sentamos, mas rapaz, as costas ficou meio ruim ainda. Não, coloca mais um atrás, faz um encosto, que aí você senta e você encosta. Ou seja, Deus não fez banco nenhum, mas Deus fez a árvore e deu a criatividade para o homem de fazer banco. Dá uma glória a Deus. E às vezes a gente está esperando: Deus me manda banquinho, e Deus falou: já fiz a árvore e te dei capacidade para fazer o banco. É por isso que está cheio de crente na igreja chateada: ele tem um banco, eu não tenho. Faz o teu, filho. Faça o teu. Deus já te deu. Deus já te deu capacidade. Mas se eu te contar minha história, eu não quero saber da tua história. Deus depositou algo sobre a tua vida. A questão é o que você vai fazer com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. A tua história pode ser muito diferente. O teu final pode ser muito diferente. Mas depende daquilo que você vai fazer com aquilo que Deus colocou na tua mão. Agora olha que coisa boa e que coisa ruim. O que multiplicou, recebeu mais. O que não multiplicou, até o que tinha, perdeu. Talvez você está nessa situação, está sem nada. Sem nada, perdeu. E talvez tenha sido pelo fato de você não ter feito nada com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E o texto está dizendo: o reino de Deus é assim: se você não usar aquilo que Deus te deu, até o que você tem você perde, fica sem. Fica sem. E o que era teu ainda pega e dá para outro, que foi lá e fez. Então pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. E ele diz: aquele que for fiel será colocado sobre o muito. E fidelidade no texto está ligado à multiplicação. O que for fiel, o que multiplicar aquilo que Deus colocou em suas mãos, será colocado sobre o muito. Deus falando. Até o piano. Glória a Deus. Vocês não estão glorificando, o piano glorificou. Então, o que é que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? O que Deus colocou, eu não sei. Aí você tem que descobrir. Aí, desculpe, problema teu. Descubra. O que você gosta de fazer? O que te apaixona? O que enche os teus olhos? O que te encanta? Talvez ali esteja aquilo que Deus depositou na tua vida. E você vai fazer aquilo, se você decidir fazer, com alegria, com maestria, vai ser bom naquilo, porque aquilo é apaixonante para você. E se você fizer, é claro, vai ter retorno na tua vida. Vai ter retorno. No reino de Deus, ele está dizendo, funciona assim. Deus deu a todos, mas nem todos vão viver, porque está ligado com a capacidade e se cada um vai fazer alguma coisa com aquilo que Deus deu. Então, para concluirmos, você pode não ter tido muitas chances e oportunidades na tua vida, mas Deus fez um depósito em você. Deus acreditou em você.
Deus olhou para você e falou assim: não, eu vou depositar na vida dele, eu vou colocar algo sobre a vida dele, eu vou colocar algo. Não, essa vai ser criativa, esse aqui vai ter uma inteligência. Pensa num cara inteligente, esse aqui vai ter habilidade com determinada coisa. Deus fez um depósito. Talvez as pessoas não acreditaram, mas Deus acreditou. No reino de Deus você tem uma chance. Deus confiou alguma coisa na sua mão. Deus não te dará além da tua capacidade de administrar. Por isso, se você quer viver coisas maiores, expanda a sua capacidade. Você tem sido fiel com o que Deus te confiou. Você tem sido. Se hoje o Senhor sentasse na tua frente e Ele perguntasse: e aí, cadê o que eu confiei? Você tem sido fiel, você tem multiplicado aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. O que você tem feito com o que Deus te deu? Está com medo? Faça com medo mesmo assim, porque se Deus que colocou, se Deus que te deu, Ele vai fazer acontecer. Dê passos, faça alguma coisa, use aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. E por fim, acredite, nunca se esqueça disso, nem por um segundo e nem por um momento, que Deus, Ele acredita em você. Deus olha para você, é como se Deus estivesse bradando lá do céu, dizendo: vai, eu acredito em você, e eu acredito tanto em você que eu fiz um depósito na tua vida, eu confio em você, vai com tudo, vai para cima, faz aquilo que eu te chamei para fazer. Ai Deus, as pessoas, mas Deus está dizendo: vai, meu filho, realiza, faça o que você precisa, eu já te dei. Isso me empolga, e me empolga tanto porque eu sei das minhas limitações, mas eu creio num grande Deus que, apesar das minhas limitações, fez um depósito glorioso na minha vida, e fez um depósito glorioso na tua vida também. Ouse acreditar, não apenas acreditar, mas dê passos em direção, e eu tenho certeza que você vai viver coisas incríveis em Deus. Eu declaro isso sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor, fica de pé.